Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez no canal do YouTube. Eu sou o irmão Lorival, da Comunidade Cristã no Brasil. Meu objetivo aqui é divulgar um pouco o trabalho da comunidade e também falar do Evangelho, falar das boas novas, falar da pessoa do Senhor Jesus. Falar também do projeto Resgate, projeto esse que nada mais é que convidar você que está sem nenhum ministério, você que está aí afastado de alguma denominação, mas tem aquele desejo no seu coração ainda de estar ali em comunhão com um grupo de pessoas servindo a Cristo. Venha conhecer a comunidade, faço convite para você visitar a comunidade cristã no Brasil. Você, meu irmão, minha irmã, será bem-vindo, bem-vinda à comunidade cristã no Brasil. Venha falar conosco, falar com os irmãos, e com certeza Deus vai tomar um caminho diferente na vossa vida. Amados irmãos, vou falar em caminhos tomar a nossa vida. Eu quero falar de um caminho que a humanidade pode tomar. Ou dizer, dois caminhos, porque na verdade existe o caminho para Deus e o caminho que não leva a Deus. Então, eu queria falar justamente sobre isso. A palavra de Deus, ela está aí bem clara. O Senhor colocou bem claro aqui nas Escrituras que todos, irmãos, pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Em Romanos 3, versículo 23 diz assim: todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Dizendo assim, de uma forma enfatizando assim, de uma forma universal. Sim, todos. Não existe ninguém que vai escapar dessa destituição. A humanidade estava condenada. É isso que quer dizer. A humanidade estava condenada. Todo homem, toda mulher, não importa a nação, não importa o lugar, todos que eram descendentes de Adão, herdeiro do pecado, estavam destituídos da glória de Deus. É isso que Romanos fala. Então, irmão, tudo que você pode pensar. Ninguém é santo, ou ninguém é isento, irmão, de falhas, quer morais, quer espirituais. Por mais que o homem seja correto, em alguma coisa ele falha, em alguma coisa ele erra diante da presença de Deus. Então essa é a ideia que a mensagem tenta mostrar, que todos são destituídos. E outra, em Romanos 6, versículo 23, dá a entender assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos observar bem que aqui já mostra uma esperança. Olha, agora há pouco o irmão falou que estava todo mundo condenado. Mas agora está falando que o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Por quê, irmão? Porque com certeza, em outra parte está escrito que Deus amou justamente essa humanidade condenada. Amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho Jesus Cristo para resgatar, para livrar o homem dessa condenação. E através do sacrifício de cruz, ele deu a sua vida derramando o seu sangue para resgatar o homem que estava destituído da glória de Deus. Mas, irmão, para que esse resgate, para que essa salvação ela possa ser completada, é necessário o homem crer no sacrifício de cruz, crer na divindade de Deus, de Jesus Cristo, que é Filho de Deus. E esse assim que crê, passa a ter a vida eterna. Sim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui está destacando, irmão, que embora o pecado leve à morte espiritual, a salvação
é a vida eterna. E são oferecidas gratuitamente através da fé em Jesus Cristo. Aí, Paulo fala lá em 2 Efésios, né? Sobre... deixa eu ler aqui a parte 2 de Efésios. Então, irmão, em 2 Efésios, do versículo 2, do verso 8 e 9, o que fala lá no versículo 8 e 9? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Aí fala que porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão que nós a praticássemos. Outro dia eu falei, irmão, que as obras acompanham o salvo, irmão. Se alguém estiver pensando, não é nada que nós possa fazer, boas obras não salvam ninguém, não. Boas obras não salvam ninguém, mas são, vamos dizer assim, testemunho do verdadeiro salvo. Perdão, irmão. O verdadeiro salvo, ele tem que ter testemunho, tem que ter frutos que foi gerado, que tem essa salvação. Se você estava morto nas transgressões, nos pecados, costumava viver de uma forma que seguia o presente, o mundo, vivia conforme o mundo vive, né? No pecado, no golpe, na concupiscência da carne, não tendo nenhuma relação com Deus, não tendo nenhum temor com Deus. Anteriormente você era dessa maneira, mas através de Cristo ele restaurou a sua situação e passou a ter uma vida em ti, porque foi necessário ele dar a sua vida para que fosse gerado dentro de nós a presença de Deus novamente. Porque Deus não pode habitar em lugar que está contaminado, mas um lugar que foi gerado pelo seu poder, ele pode habitar. Então por isso que agora nós somos o templo de Deus, gerado pelo poder da palavra. Agora o Espírito de Deus passa também a estar no coração daqueles que o crê. Então você é o templo de Deus, né? Anteriormente, todos nós também vivia entre eles, satisfazendo, entre eles o quê? O mundo. Você que é crente, né? Na vontade da carne, tanto homem, mulher, seguindo os desejos, os pensamentos, como os outros, e éramos de natureza merecedora dessa ira de Deus. Mas, irmão, Deus, que é infinito em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Ele deu nós vida justamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então Jesus, ele nos comprou, nos tirou desse estado de maldição, de condenação. Deus nos ressuscitou com Cristo. Você é um ressuscitado, irmão. A palavra está bem clara. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É uma coisa difícil, algumas pessoas entender como alguém que estava descartado, como alguém que estava morto, como alguém que estava condenado, pudesse ter sido salvo. Né? Porque Deus não se mistura com o pecado. Mas Deus, no seu coração, ele criou no teu entendimento ali um lugar que ele possa habitar no pensamento. Deus conversa com você no seu entendimento. Esse diálogo que o homem podia ter com Deus no seu coração, no seu entendimento, ele foi desfeito, mas através de Cristo foi restaurado. Por Cristo santificar a sua mente, o seu coração, que vem te santificando, te transformando, é possível Deus habitar no teu entendimento. Aí surge uma batalha, nós somos agora em uma guerra entre o bem e o mal, que está dentro de nós, irmão.
uma guerra terrível que todos têm que enfrentar, homens e mulheres. Mesmo os salvos, eles vivem numa guerra constante, irmão. A carne contra o espírito contra a carne. Um lado nós quer servir a Deus, do outro lado quer me levar para as coisas dessa vida. Então, por isso que nós temos que firmar na verdade que é Cristo. Por isso entender porque temos as tentações, por isso entender porque temos as fraquezas, por isso entender que erramos, por isso que nós entender que precisamos nos arrependermos sempre, por isso nós temos que pedir perdão a Deus através de Jesus Cristo para nos perdoar, porque só assim, irmão, podemos alcançar essa graça maravilhosa no nosso coração, através do quê? Do arrependimento. Então, há possibilidade. Então, se nós pecarmos, nós temos um advogado. Se nós pecarmos, temos um intercessor, que é Jesus Cristo, que ele vai nos restaurar, que vai nos peticionar diante de Deus, vamos dizer assim. Olha, ele errou, ela errou, mas está arrependido, ela quer te servir, quer me servir, perdoa. Então por isso que Deus é infinito na sua misericórdia, que Ele sabe que nessa fase de transição, onde que Deus tira, nos resgata do mundo, da condenação, existe um momento de transição, por menos que queira. Nossa vida é um momento de transição, de aperfeiçoamento. Vamos ter altos e baixos, um dia erramos menos, um dia erramos um pouquinho mais, mas Deus vai lapidando, vai transformando, vai mudando o seu coração, o seu entendimento para o quê? Ter essa santificação que é necessária. Nós temos que ser santificados e somos santificados em vida, irmão. É uma guerra, uma batalha. Desde o dia que você fez o concerto com Deus até hoje é luta. Se você for lá para trás e falar, meu Deus, quantas coisinhas eu fiz errado, mesmo sabendo que é. Muitas vezes nós sabemos que é errado, mas a nossa natureza humana às vezes se torna mais forte e erramos. Não é certo eu mirar, mas eu acabei mirando, acabei xingando, acabei fazendo isso, acabei fazendo aquilo, acabei falando palavras horríveis, me arrependo. Não é assim? Nós erramos. O homem, você vê, às vezes o homem santo como for, quantas vezes a pessoa está trabalhando aí, batendo um martelo, um prego ali, um homem santo dele, dá uma martelada, tem uma hora que a pessoa não aguenta, pela dor da carne, dá um grito e acaba falando, não errou, errou. Quantos levam um susto, pessoas bem controladas, a pessoa dá um susto e a pessoa fica nervosa e fala uma palavra, não errou, errou. Foi naquele momento, outros não, outros já conseguem suportar, mas tem pessoas que erram, e que nós vamos errando, Jesus vai nos aperfeiçoando. Por que, irmão, ele não tem como aperfeiçoar? Porque o salário do pecado é a morte. Nós não podemos viver na prática do pecado. Nós não podemos viver a vida só acumulando pecado. Nós temos que nos arrepender dele. Se errar hoje, pede perdão. Se errar amanhã, pede perdão. Nós temos que tirar de nós aquilo que desagrada a Deus. E o pecado desagrada a Deus. Por isso que fala, todos pecaram, mas agora existe em Cristo Jesus o perdão. Existe em Cristo Jesus a transformação, a regeneração, a santificação através de Cristo por nós. Por isso que ele falou, essa é a graça, é um favor imerecido, porque nós não temos esse poder de nos santificar como a palavra de Deus fala. Se nós nos tornamos bons, pessoas melhores, não é por só capacidade nossa, sim, um pouquinho de esforço nosso, um pouquinho, nós temos que se esforçar, mas maiormente pela graça e misericórdia de Cristo na nossa vida. Porque senão não poderíamos, irmão. Que somos falhos, somos errantes, somos irresponsáveis diante de Deus, vamos dizer assim. Mas Cristo é que nos aperfeiçoa, Cristo é que nos restaura. Então, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus,
realizada em Cristo Jesus para fazer umas boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Portanto, devemos lembrar, né, de que anteriormente nós éramos gentios por nascimento, chamado a incircuncisão. Paulo estava falando aqui, pelos que se chamam da circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade do povo de Deus, sendo estrangeiro quando as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante ao sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa a ordenança. Os objetivos dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou para vocês. Glória a Deus. Anunciou para vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam de perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiro nem forasteiro, mas co-cidadão dos santos e membro da família de Deus. Então a mensagem que eu quero falar para você: você é membro da família de Deus. Não por capacidade, não porque você é bonzinho, porque Cristo, por graça e misericórdia, te salvou, te transformou, te mudou e está mudando até o dia de hoje. Então, todos erraram, irmão, mas através de Cristo todos estão sendo aperfeiçoados, estão sendo santificados e transformados pelo poder do Evangelho. Salvos por não sua capacidade, mas sim pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, o qual nos faz pessoas melhores, pessoas que andam nas boas práticas das obras cristãs. Essa mensagem, que Deus abençoe, meu irmão. Você é um salvo, um transformado pelo poder e a graça do sangue de Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.